Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtotara Sata Shrimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Continuando a leitura do capítulo 12, verso 12. Krishna diz: melhor do que o sadhana ou o serviço devocional da prática é alcançar o conhecimento transcendental, porque este conhecimento ele faz com que a meditação sobre mim aconteça, ou seja, isso leva a uma incessante contemplação da minha forma, executada de acordo com as injunções escriturais. Ou seja, através de tal lembrança, de tal meditação, a pessoa facilmente abandona todo o apego às suas ações e dos frutos dessas ações, como, por exemplo, querer desfrutar de planetas celestiais, de semideuses, e também do desejo de liberação desse ciclo de nascimentos e mortes. Após tal renúncia, aí sim você alcança a paz mental. Então, lembra que eu expliquei que mesmo que se Krishna nos oferecesse a liberação, nós não aceitaríamos. Então, um devoto que tem a sua mente exclusiva para o serviço de Krishna, ele não pensa em querer se liberar do mundo material. Para ele não há tal objetivo. Muito embora seja uma consequência natural você ter que deixar o mundo material para entrar na morada de Deus, ainda assim não é o objetivo final, abandonar esse mundo material, mas simplesmente servir a Deus, servir a Krishna. Se a liberação do mundo material acontece, é apenas uma consequência, mas isso não está nos nossos planos, não está na nossa meditação, abandonar o mundo material. Então, nesse verso, Krishna ele explica como nós devemos nos livrar dessa expectativa da liberação, nos livrar do desejo de querer desfrutar de planetas celestiais com semideuses, até mesmo aqui na Terra também, com um nascimento em famílias muito ricas, e simplesmente devemos buscar o conhecimento transcendental e a estabilidade da meditação, ou seja, do foco da mente em Krishna. Verso 13 e 14. O meu devoto, que não tem inveja, é compassivo e amigável com todas as entidades vivas, livre de qualquer sentimento de posse por filhos e familiares, desprovido de falso ego e tendo a mente focada simplesmente em mim, que não se importa com felicidade ou tristeza, aquele que sempre perdoa, que está sempre satisfeito, dotado da prática de Bhakti Yoga, com os sentidos controlados, com determinação resoluta e dedicado a mim, com corpo e mente, ele é muito querido para mim. Então, mais uma vez, Krishna estabelece, não é à toa, esse é o capítulo de Bhakti Yoga, então aqui Krishna vai ter que reforçar que aquele que me adora, aquele que está livre de inveja,
aquele que é compassivo, é amigável, né, com todas as entidades vivas, né, que perdoa, que está sempre satisfeito, seja lá em qualquer situação. Essa pessoa é muito querida para mim. Ela é o meu devoto querido. Verso 15. Aquele que nunca se perturba consigo mesmo, né, e nem com os outros, e que está livre da felicidade mundana, livre da intolerância, do medo e da ansiedade, ele certamente é muito querido para mim. 16. Querido a mim é aquele devoto que não está dependendo de atividades mundanas ou sociais, que é puro, que é inteligente, desapegado, livre de agitação e cuidadoso para evitar qualquer prática que seja desfavorável à sua bhakti. Aqui Cristo ele vai, né, adicionando aspectos da personalidade desse devoto. Ele vai descrevendo como esse devoto deve ser. Verso 17. Aquele que nunca desfruta, né, ao alcançar qualquer coisa que seja prazeroso para os materialistas, e nem mesmo detesta qualquer coisa que seja indesejada pelos materialistas, né? Aquele que nunca lamenta pela perda ou por algo que seja também querido, né, para ele, né, e não deseja alcançar algo que ele não tenha, aquele que renunciou a atividades piedosas e não piedosas, e aquele cuja devoção a mim é exclusiva, este devoto é muito querido para mim. Versos 18 e 19. Sendo abençoado com a minha bhakti, aquele que sempre vê os seus amigos e inimigos de maneira equânime, aquele que está equilibrado, né, e neutro entre honra e desonra, entre frio e calor, entre alegria e angústia, aquele que não se associa com nenhum tipo de pessoa materialista, aquele que está aceitando o elogio e a crítica da mesma forma, aquele que não fala nada além de Bhagavad Gita, ou seja, nada além de Harikatha ou de descrições sobre Krishna, que permanece satisfeito com qualquer coisa que vem para ele, né, pelo desejo do Senhor Supremo para a sua manutenção, né, ou para o cuidado do seu corpo, né, seja isso do seu agrado ou não, aquele que está fixo, não, perdão, aquele que não tem uma residência fixa, um local fixo, e que tem uma fé inabalável, né, nas conclusões e nas instruções dos mestres espirituais, este sim é um devoto muito querido para mim. Então aqui Krishna começa a descrever um aspecto mais elevado, que é o do sannyasi, né? Ou seja, quando Krishna diz que aquele que não tem um local fixo para morar, uma residência fixa, ele se refere aos sannyasis, né? Aos monges renunciados, maharajas, que viajam pelo mundo pregando e distribuindo essa mensagem que ele diz que é o Bhagavad Gita, ou seja, sempre falando sobre Krishna. Então ele diz, aquele que não conversa sobre nada além de Bhagavad Gita, né, que não tem residência fixa, né, que não se preocupa com honra ou desonra, né, com frio ou calor, ou seja, que às vezes pode, né, estar numa situação, né, ao relento, né, quando tem frio, ou exposto ao calor no local sem
própria refrigeração, ainda assim ele vai aceitar tudo aquilo como sendo normal. Ele não vai se perturbar por essa situação. Então aqui, esse verso especificamente, esses dois versos, perdão, o 18 e o 19, são os versos que descrevem, né, o comportamento de um sannyasi. Verso 20. Então, esse é o último verso dessa descrição do seu devoto ideal. Nós devemos meditar sobre esses versos, com certeza, tê-los com extremo cuidado e respeito, né, estudá-los, para que nós possamos, de uma forma ou de outra, conseguir reproduzir este comportamento nas nossas vidas. Não importa quem nós sejamos, não importa em que estágio nós estejamos. Todos devem se inspirar e aspirar por este comportamento. Então, verso 20. Certamente, esses devotos que se ocupam em devoção exclusiva a mim, com fé firme, e com a adoração deste processo religioso nectário que eu acabei de descrever, são extremamente queridos a mim. Agora, Krishna usa a palavra extremamente queridos a mim. Então, Krishna declara isso como sendo uma religião nectária, é um processo nectário de adoração. Ou seja, existe uma recíproca, né, entre o devoto e Krishna. Porque se não fosse nectário, não seria prazeroso para o devoto, seria apenas para Krishna. Mas não é o fato. O fato é que o devoto também fica num estado de bem-aventurança quando ele serve o Senhor Supremo, porque o Senhor Supremo interage com ele. E o Senhor Supremo permite que ele também sinta, né, esse bem-estar. Então, é por isso que é um processo nectário. Então, aqui termina o capítulo 12. Agora, vamos dar início ao capítulo 13, que é o Prakriti Purusha Vibhaga Yoga. O yoga através da compreensão da distinção entre natureza material e o desfrutador. Desfrutador, no caso, é o Purusha, que é a pessoa suprema, que é Krishna. Prakriti é a energia material, tá? E qual é a diferença entre os dois? Tá? Então, esse é o tipo de yoga, né? Ou seja, a forma de distinção entre esses dois aspectos, que permite que nós, mais uma vez, separemos o Senhor Supremo da sua criação e possamos defini-lo, né, tal como ele é na sua essência. Verso 1. Arjuna diz: Ó Keshava, eu gostaria de compreender um pouco mais sobre essa natureza material, Prakriti, sobre o desfrutador, sobre a pessoa suprema, o Purusha, sobre o campo, né? Ou seja, Kshetra. Campo, aqui no caso, seria sobre a realidade, sobre o conhecedor dessa realidade, sobre o conhecimento em si e sobre o objeto do conhecimento. Verso 2. Krishna responde: Ó filho de Kunti, aqueles que são versados no conhecimento sobre a realidade, né, sobre o objeto, né, dessa realidade, descrevem o corpo como sendo o campo, né, como sendo o espaço. E aquele que conhece o corpo como sendo o conhecedor, né, do próprio campo. Verso 3. Ó Bharata, saiba que apenas eu, sou o conhecedor, né, do corpo das entidades vivas. Este conhecimento, né, do corpo como sendo um campo
e da entidade viva, né, e também da superalma como sendo os conhecedores, né, deste campo, é que é de fato um conhecimento real. Esta é a minha opinião. Ou seja, Krishna diz, sobre qualquer tipo de conhecimento existente neste mundo, o melhor conhecimento é o conhecimento sobre a alma e a superalma. Nós podemos conhecer sobre diversos assuntos, sobre diversos seres e situações e coisas e objetos, mas o melhor de todos esses conhecimentos é conhecer sobre a superalma e sobre a alma. Verso 4. Ouça de mim uma breve descrição sobre o que é o campo, ou seja, o corpo, e suas características e transformações. Por que e como, né, e de quem, né, ele se tornou existente, né, e sobre a sua natureza intrínseca e a influência do conhecedor sobre este corpo. Essa swarupa que ele se refere, essa natureza intrínseca, né, tem a ver com a natureza da alma, né, com a consciência da alma, né, que é o conhecedor do corpo. Verso 5. A verdade sobre o corpo e sobre o conhecedor deste corpo foram explicados perfeitamente de diferentes maneiras, né, por pessoas santas em diversas literaturas védicas, diversas partes dos Vedas. E foi também descrito com perfeição lógica e conclusão clara nos versos do Vedanta Sutra. Então Krishna, mais uma vez, agora se refere ao Vedanta Sutra, que é justamente a essência, né, de todo o conhecimento védico. Vedanta. Anta significa conclusão, a conclusão dos Vedas. Então Krishna diz para Arjuna, olha, tudo já foi escrito e explicado, né? E o melhor de todos, essas explicações se encontra no Vedanta Sutra. Versos 6 e 7. Os 5 elementos materiais, que no caso são fogo, terra, água, ar, água, éter, o falso ego, a inteligência, a natureza material e manifesta, os 11 sentidos, os 5 sentidos, como por exemplo o olfato, o paladar, etc., o desejo, né, o repúdio, a felicidade, a miséria, o corpo, o conhecimento e a paciência são uma pequena descrição do que permeia o corpo, junto com as suas transformações. Então aqui no caso, só para a gente reforçar o link com o tema do capítulo, que é Prakriti, né? A definição de Prakriti, né? Ele começa a definir esta Prakriti primeiro como o corpo, como o campo, que ele usa kshetra, a palavra kshetra, né? Ou o corpo material. Então, esse corpo material, né? Ele tem esta natureza, né? Com esses elementos que foram descritos agora neste último verso. Então aqui nós temos uma tabela, né, que nós montamos para que as pessoas possam entender melhor e visualizar melhor, né, o que é essa estrutura, né, material. Então primeiro você tem Prakriti, que é a energia material em si, né, e manifesta, né, enquanto potência. Depois você tem o Mahatattva, que é a manifestação dessa energia, né? Ou seja, é quando os seus elementos se tornam visíveis e acessíveis, tá? Chama-se Mahatattva. Depois do Mahatattva você tem a criação de uma outra camada, que é o do Ahankara, que é o do falso ego,
que é da identificação, né, desses objetos. Sem o falso ego, sem a identificação, né, você não tem como reconhecer essa natureza. Então, quando ela se manifesta, ela precisa agora do filtro chamado Ahankara. Tá? E após o Ahankara, então você vai ter uma série de, vamos dizer assim, portas de entrada para essa identificação de acordo com os diferentes aspectos dessa natureza. O primeiro aspecto são os 5 sentidos de trabalho, que a gente chama, né, de função, karmendriya, que é a fala, as mãos, os pés, o ânus e os genitais. Tá? Depois nós temos os 5 sentidos de conhecimento, ou Gyanendriya, que são os olhos, ouvido, nariz, a língua e a pele, que têm os seus respectivos, né, sentidos, né, como visão, olfato, paladar, etc. Depois nós temos a mente, e depois nós temos, relacionado aos 5 sentidos de visão, paladar, etc., nós temos um elemento material. Então a forma está relacionada, né, o tato está relacionado ao fogo, né, o paladar relacionado à água, o olfato à terra, o toque, no caso, o tato está relacionado ao ar e o fogo está relacionado à visão, né, e a audição relacionado ao éter, tá, que vem através do som. Tá? Então essa é uma pequena estrutura para a gente entender como é a interação dessa natureza material. Versos 8 a 12. Desprovido de desejos por honra, de orgulho, possuindo qualidades de não violência, de simplicidade, de tolerância, de serviço ao mestre, de pureza interna e externa, de estabilidade mental, de controle dos sentidos e do corpo, do desapego de objetos sensoriais, de abstinência do falso ego, de percepção constante das misérias corporais, da morte, da velhice e da doença, renunciando ao apego de esposa, marido, filhos, lar, etc., não estando absorto na felicidade nem na miséria alheia, tendo equilíbrio em alcançar aquilo que é desejável e estando equilibrado, né, em situações desejáveis e indesejáveis, sendo unidirecionado e dedicado a Bhakti para mim, sempre desejando estar no local pacífico, né, não se preocupando com a solidão, e jamais desejando associar-se com pessoas materialistas, em constante cultivo do conhecimento transcendental sobre a alma, né? Esta pessoa é considerada então como sendo uma pessoa de conhecimento, e qualquer outra pessoa é chamada de ignorante. Então aqui Krishna descreve, né, quem é um homem de conhecimento, ou um ser de conhecimento. E vocês podem ver claramente pela descrição que é alguém que é, obviamente, um devoto de Krishna, né? Então, você ser um devoto está necessariamente ligado ao fato de você ser uma pessoa de conhecimento. Krishna já explicou anteriormente que quando você se dedica à prática de Bhakti Yoga, automaticamente você recebe este conhecimento transcendental. No Srimad Bhagavatam também é um verso que eu posso citar, que diz Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita
janayati yashuvarayam gyanam chayadahaitukam. Assim, pela prática de Bhakti, há dois resultados, Jnana e Vairagya, ou seja, você alcança conhecimento e renúncia. Muita gente pensa que primeiro é necessário renunciar e obter conhecimento para praticar Bhakti Yoga. Não é verdade. Como resultado da sua maturidade devocional é que você alcança, então, conhecimento transcendental e renúncia, né, de qualquer coisa que não seja relacionado a Bhakti Yoga. Verso 13. Agora então eu devo explicar completamente a você, Arjuna, né, aquilo que é merecedor, né, de atenção, né, ou aquilo que deve ser conhecido. Após compreender isso, você pode alcançar a liberação. O Brahman é dependente da minha forma pessoal, e ele, a qual está, na verdade, além de qualquer causa e efeito. Ou seja, o Brahman, esse aspecto impessoal, Krishna diz, ele depende da minha forma pessoal. Ele é causado pela minha forma pessoal. Ele é um efeito da minha forma pessoal. Mas a minha forma pessoal, como Bhagavan, a minha forma de Shama Sundara, ela não está submetida a nenhuma causa e efeito. Ela sim é eterna, ela é sim não criada, não nascida. Verso 14. As suas mãos e pés estão em toda parte. Seus olhos, cabeças e faces permeiam todas as direções. E os seus ouvidos ouvem tudo. Situado assim, este Brahman, ele permeia todo o universo. Ou seja, Krishna diz que o Brahman tem pés e mãos e olhos e cabeças e faces. E ele está situado assim em todo o universo. Ele permeia todo o universo. Então, quem é esse Brahman ao qual ele se refere? É ele mesmo. É ele mesmo. Porque por mais que o Brahman não tenha, como a gente disse, aspectos e qualidades, quando Krishna diz que os seus olhos e bocas estão por toda parte, significa que através dele, né, Krishna está presente. E também através de Paramatma. Né? Verso 15. Esta pessoa, no caso com P maiúsculo, de pessoa divina, né, de Deus, esta pessoa conhecível, a gente pode dizer assim, perceptível, como sendo o iluminador de todos os sentidos e de suas funções, ainda assim não tem sentidos mundanos. Embora desapegado, ele é o mantenedor de todos os seres vivos. E embora desprovido de qualidades materiais, ele é o desfrutador das 6 opulências transcendentais. Então aqui mais um paradoxo. Por mais que Krishna seja desapegado a tudo, ainda assim é ele quem mantém as entidades vivas, tal qual elas são. Então, dessa maneira, Krishna ele não tem nenhum tipo de qualidade material, mas ele tem opulências transcendentais, né, que não dependem dessa natureza material. Bom, vamos encerrar aqui então. Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.